Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão bem? Amém. Pode sentar. Essa música foi a primeira música que eu cantei quando eu entrei no grupo de música dessa igreja. Faz tempo nada. Quando a Luciene cantava e era ela que fazia a audição. Conta ou não conto? Tá liberado. Mas a brincadeira não pode deixar de existir, né? Ela que fazia a audição e me reprovou. Mas tá certo, para tudo tem um tempo e um propósito. Deus sabe o tempo de todas as coisas, amém? Graças a Deus, isso não foi impedimento para mim, mas foi crescimento, amém? Obrigada. Mas eu vou sempre brincar com isso. Até porque os irmãos em Cristo não me deixam esquecer, né, André? Vocês estão bem, queridos? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que talvez você não ouça falar muito sobre ele, ou talvez você ouça e talvez até pratique, mas a gente precisa entrar um pouco nele para quebrar alguns tabus e porque Deus quer que nós cresçamos em todas as coisas, amém? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já fez jejum? Muita gente, né? Agora, vocês pensam que vocês me pegam? Vocês acham que eu não sei não que vocês estão contando com o jejum que fez para fazer o exame? Quem aqui já fez jejum para fazer exame? Quem aqui já fez jejum espiritual? Oh, amém. Glória a Deus. Quem aqui já fez jejum de um dia? Quem já fez até 5 dias? 10 dias? 40 dias? Vai dando uma diminuída, né? Amém, queridos. Nós vamos falar hoje sobre jejum, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre este assunto, que é um assunto extenso, tem bastante coisa para ser falado sobre ele, mas eu creio que hoje Deus vai nos fazer abordar exatamente aquilo que Ele quer que seja abordado. E, numa outra oportunidade, nós vamos dar uma continuada para que nós possamos ter o conhecimento amplo do assunto, amém? Então, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, no capítulo 5. Enquanto você abre, eu vou preparar aqui o que eu vou aprontar. Tá? Mas vai abrindo sua Bíblia, tá bom? Lucas 5. E aí, você achou? Amém? Vou pedir para o Vini dar só um pouquinho de retorno para mim, por favor, porque se eu não ficar me ouvindo, aí eu fico falando mais alto e daqui a pouco eu vou tossir e a voz vai para o beleléu. Então, Lucas, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 33, tá bom? Então, diz assim, o título do texto diz, Jesus é questionado quanto ao jejum. Em seguida, eles lhe observaram. Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o próprio noivo? Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente jejuarão. E lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E, além disso, o remendo novo jamais se ajustará ou combinará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o odre, se derramará e danificará o odre onde fora colocado.
Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Amém. Até aqui. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela sua palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que temos de crescer um pouco mais em coisas que é do desejo do seu coração, Senhor. Nesta noite, Pai, nós colocamos a nossa vida à sua disposição, colocamos o nosso coração, queremos conectar o nosso espírito com o seu espírito, Pai. Queremos declarar por terra todo cansaço, toda fadiga, toda preocupação, tudo aquilo que vier para impedir que a sua palavra entre em nossos corações, nós declaramos por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, você é o nosso ajudador, o nosso professor, nos ajuda nesta noite na compreensão e também na aplicação desta palavra. Espírito Santo, você tem total liberdade aqui neste lugar para agir, para falar e para fazer conforme o seu querer. Este culto é seu, esta noite é sua, nós somos seus e estamos à sua disposição, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos abordar aqui nesse texto duas partes, tá? Nós vamos abordar a parte em que Jesus responde ao questionamento que ele recebeu e depois nós vamos abordar as parábolas que ele contou, tá bom? Então, a partir do 33 até o versículo 35, Jesus responde àquela abordagem que ele recebeu. Vejamos bem, eu gosto sempre de parar e de ficar analisando o texto e imaginando algumas coisas. Então, quero pedir para você vir comigo, tá bom? Então, aqui, Jesus ele foi abordado, mas ele recebeu uma abordagem crítica, certo? Porque foi mais ou menos assim. Chegaram para ele e disseram, olha, os discípulos de João jejuam. Os fariseus jejuam, mas os seus comem e bebem. Foi uma crítica, não foi? Aqui Jesus recebeu uma abordagem crítica, ele recebeu um confronto, foi uma tentativa de responsabilizar Jesus pela falta de jejum dos seus discípulos. Então é mais ou menos aqui, quem tem filho aqui? Então é mais ou menos assim, alguém chegar para você e falar, ó, o filho da Bianca obedece, mas o seu... Não é? Imagina uma abordagem dessa. Foi exatamente isso que Jesus Cristo recebeu, uma abordagem crítica, certo? Mas aí Jesus recebe aquela abordagem e ele vem responder sabiamente, porque as respostas de Jesus são sempre ótimas e maravilhosas, não é verdade? E aí Jesus vai responder para eles e ele usa uma alegoria cultural, ou seja, ele usa algo da cultura daquele povo daquela época. E aí Jesus responde para eles. E nesse texto aqui eu quero chamar a atenção de vocês que esse texto tem uma conotação profética. Diga, profética. Sim, tem uma conotação profética aqui nesse texto, né? Então, quem percebe que aqui Jesus já começa o ministério dele na velha aliança. Jesus jejuava. Mas aí Jesus responde para eles, olha, quem é que jejua enquanto o noivo está na festa? E aí Jesus usa essa alegoria cultural. Por quê? Porque naquela época, quando tinha uma festa de casamento, as festas de casamento duravam dias. E nessas festas, até os rabinos paravam as suas atividades, porque não era permitido nada que não fosse alegria naquela época. Todas as atividades tinham que ser alegria. Então, tinha mesmo muita comida, festejavam bastante. Então, Jesus usa essa alegoria e a Bíblia também usa essa alegoria profética quando ele está falando sobre o noivo, que nós sabemos que na Bíblia o noivo é Jesus e a noiva, diga, sou eu. E aí Jesus vai e responde para eles, quem é que faz jejum enquanto o noivo está na festa? Por que Jesus usa isso? Porque ele já queria fazê-los entender. E aí Jesus responde isso para eles. E Jesus fala, olha só, enquanto o noivo está com eles, ninguém vai jejuar. Mas quando o noivo lhes for tirado, aí sim jejuarão. Quem está entendendo já?
Amém? Então aqui Jesus, ele não está falando, olha só da morte dele quando ele morrer. É claro que ele estava falando dele mesmo, porque ele é o noivo. Amém? Então ele estava falando dele mesmo. Mas ele não estava falando que os discípulos deveriam jejuar quando ele simplesmente só morresse. Não, quando ele fosse tirado. Mas ele estava dizendo, olha, quando eu morrer, quando eu ressuscitar e quando acontecer a minha ascensão ao céu, aí eles jejuarão. Onde que Jesus está? Onde que Jesus está? Vamos participar, gente. Vou fazer vocês participar hoje. Não tem conversa. Quem está com o microfone sou eu. Então, vocês vai participar, sabe por quê? Porque eu sei que está calor. Quando está calor, aí todo mundo começa a ficar cansado, quer dormir. Não vai dormir, ok? Diga assim, eu não vim aqui para dormir. Isso, você veio para receber. Você não vai sair daqui sem a sua porção, amém? Então Jesus fala para eles, quem é que faz jejum enquanto o noivo está na festa? Quem aqui faz jejum quando vai para a festa de casamento? Se tá, nem vai, meu querido. Porque para que você vai participar de uma tentação dessa? Hoje eu já falei logo pro meu esposo. Quando o noivo lhes for tirado, aí sim jejuarão. Ou seja, quando eu morrer, quando eu ressuscitar, quando acontecer a minha ascensão ao céu, aí sim eles jejuarão. Agora diga, eu sou o discípulo. Então, Jesus, aqui nessa resposta, estabeleceu o período do jejum como sendo o início da era da igreja e a nova aliança. Ali, Jesus já deu duas respostinhas muito claras para eles. Ficou claro para eles? Será? O que você acha? A própria Bíblia mostra, no livro de Atos, os discípulos jejuando. Por quê? Porque era o que Jesus havia dito. Quando o noivo lhes for tirado, eles então jejuarão. Então, diga assim comigo, jejuar não é coisa do Antigo Testamento. Então, aqui, nesse texto, Jesus dá duas respostas. O que fazer e quando fazer. Você identificou essas duas respostas? O que fazer e quando fazer? O que fazer? Jejuar. Quando fazer? Quando o noivo lhes for tirado. Amém? Até aqui tudo bem? Deu para entender? Então, o jejum não era uma questão de regra, mas era uma questão de estrutura. Como assim, Bianca, estrutura? É, estrutura. E o texto diz isso. E eu quero chamar a sua atenção para nós entendermos aqui nesse texto a resposta de uma terceira pergunta. Por que fazer? Quem aqui sabe por que fazer jejum? Quem sabe não é para falar. Por muito tempo, gente, eu achava que o jejum era conseguir resolver um problema. Ou já tive pessoas que, enquanto eu estava passando por um problema muito grande, a pessoa disse, eu vou jejuar por você. Funciona? Não funciona. Não funciona. Porque o jejum não é isso. Então, aqui nesse texto, Jesus não só responde o que fazer e quando fazer, mas ele responde por que fazer. Bora lá para a segunda parte. Estão prontos para a segunda parte? Até aqui deu para entender? Deu para entender? Amém. Mas deu mesmo, né? Você não está respondendo. Mas Bianca, qual é a relação do jejum com a estrutura? Que história é essa? Que conversa é essa? O jejum, querido, ele tem um propósito. E o propósito do jejum é buscar a Deus. Esse é o propósito primário do jejum, tá? Então, diga, propósito primário. Então, o propósito primário do jejum é buscar a Deus. Amém? Então, existem pessoas que jejuam porque elas querem se consagrar a Deus. Existem pessoas que jejuam porque pecaram. Elas estão... É a mesma coisa? É o mesmo jejum? Não. Mas é o mesmo propósito primário, buscar a Deus. Mas o propósito secundário é outro. Quem está jejuando porque quer se consagrar, está jejuando porque não quer pecar. Quem está jejuando porque já pecou, está jejuando porque está buscando... Exatamente. Então, o propósito secundário foi outro,
diferente nas duas situações, mas o propósito primário foi o mesmo, buscar a Deus. E esse é o propósito do jejum, buscar a Deus. Amém? Mas o jejum, ele é estrutura. E qual é a relação de jejum com estrutura? A resposta está no mesmo texto. Você pode voltar a ler comigo aí em Lucas mesmo, capítulo 5, no versículo 36. E ele diz assim: E lhes acrescentou, Jesus terminou de responder a pergunta deles, né? Na verdade, aí a crítica, não foi nem uma crítica, uma pergunta, foi uma crítica, né? Jesus terminou de responder à crítica e acrescentou. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E, além disso, o remendo novo jamais se ajustará ou combinará com a roupa velha. Até aqui, amém? Na Bíblia, vestes está relacionado com a condição do homem com Deus. Amém? Veja aqui quando nós estamos lendo, pelo menos na minha Bíblia, nós vemos que em Mateus e em Marcos conta também a mesma história. E isso está lá do mesmo jeitinho. Por que está tão escritinho assim? Então, sempre as mesmas. Só João que não é tão igual, mas se você ler Mateus e Marcos, está sempre assim igual. Por quê? Porque nos 3 relatos, Jesus mostra as mesmas ilustrações. Nos 3 relatos, se você for ler, Jesus vai mostrar as mesmas ilustrações, de tão importante que isso era. Então, na Bíblia, as vestes quer se referir à condição do homem com Deus. Então, nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, o primeiro episódio de nudez do primeiro casal lá no Jardim do Éden. Quem lembra disso? Amém? Depois nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, quando Deus faz as vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Estou falando muito rápido? Não. Amém. Aí, quando nós vemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia fala sobre não contaminar as suas vestes. Tá? E depois, se for um pouquinho mais para frente, capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 4, ele fala sobre lavar e alvejar as vestes no sangue do Cordeiro. Então, as vestes, na Bíblia, está relacionado com a condição do homem com Deus. Amém? Se você vê lá em Zacarias, também tem, no capítulo 3, de 1 a 7, também tem uma visão sobre vestes sujas, que significava pecado, e vestes limpas, que significava santificação. Então, Jesus, ao falar de vestes novas, ele começa a fazer uma referência da nova condição oferecida por Deus através de Jesus Cristo para a humanidade. Então, Jesus está começando a falar sobre uma nova condição que Deus tinha para mim e para você, de vestes novas, vestes limpas. Por isso ele diz assim, olha, quem é que pega uma roupa velha e emenda com a nova? Quem é que pega lá, você tem lá aquela roupa que você gosta muito, aí você vai lavando, ela vai desbotando, não é verdade? Aí rasga, até que rasga. Aí, o que você faz? Vai lá e compra outra igual, corta a parte que rasgou da velha na nova e costura na velha? Vai ficar horrível. Vai ficar horrível. É melhor ficar com a nova, não é? Então, é pela obra da cruz, é pela redenção que ele nos deu vestes novas. E é exatamente isso que ele está dizendo. Quem é que pega roupa velha e emenda com roupa nova? Certamente não vai ficar bom. Ele fala, olha, visualmente não vai combinar, mas certamente a roupa nova, a roupa velha não vai aguentar, porque o tecido novo vai ter mais tempo de sustentabilidade e o tecido velho já não. Então, aqui Jesus está falando sobre a condição do homem com Deus. Ele está falando de uma vida nova que viria através da morte dele, através da entrega dele, através da obra substitutiva dele. Ele estava exatamente falando sobre isso. Quem é que vai pegar uma vida nova com Deus e vai tentar emendar com uma vida velha? Dá certo isso? Quem é que já está entendendo?
Amém? Então ele começa a fazer isso. A condição anterior do homem à salvação era exatamente vestes sujas e velhas. Mas agora a condição do homem é vestes novas, é vestes limpas. Por quê? Antes nós tínhamos vestes de medo, não é verdade? Antes nós tínhamos vestes do pecado, nós tínhamos vestes daquela questão de se sentir menos, né, que eu esqueci a palavra que a gente usa para complexo de inferioridade. Era isso que tinha nas vestes velhas e nas vestes sujas. Agora ele nos deu vestes novas. Diga, eu tenho vestes novas. Então, resumidamente, aqui, Jesus ele diz que a obra nova de Deus não pode adaptar-se à estrutura antiga. Então, fala, é estrutura. Amém? Então, tem gente que escolhe viver do remendo do que viver do novo. Tem gente que escolhe assim, já viu? Só que isso ter essa escolha é você assinar uma sentença. Porque a sua vida de fé não vai aguentar. Porque você está escolhendo uma parte, deixar Deus fazer, e a outra parte você que faz. Vou fazer do meu jeito. Essa parte aqui, essa parte da roupa está bonita, mas essa parte eu vou deixar desse jeito mesmo, porque eu acho que está mais bonito. Aqui nós estamos falando de estrutura de vida. Amém? Estamos falando de conduta de vida. Estamos falando das nossas ações e reações no mundo lá fora. Isso é a estrutura do ser humano. É disso que nós estamos falando. Então, diga, jejum é estrutura. Então, Jesus começa a falar exatamente disso, que a obra nova de Deus não pode se adaptar com uma estrutura velha. Aí, se nós formos mais um pouquinho para baixo, no versículo 37, ele diz assim: da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em odre velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o odre, se derramará e danificará o odre onde fora colocado. 38. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Amém? Então, aqui nesse texto, o vinho representa a obra nova de Deus, oferecida a nós por Cristo Jesus. E o odre é a estrutura humana, é o nosso estilo de vida, é o nosso comportamento, são as nossas escolhas. Então, Jesus fala aqui, quem é que pega o vinho novo? Deixa eu explicar um pouco essa parte para você. O odre era um recipiente feito de couro. Amém? E o vinho, ele precisa, quando ele está no seu processo de preparação, depois que termina tudo lá, ele precisa fermentar. Então, ele precisa ser colocado num recipiente que suporte essa fermentação e que seja possível você regular lá, se não me engano, o oxigênio. E eles não podiam fazer isso num odre velho, um couro velho. Por quê? Porque ele está ressecado e conforme o vinho fosse fermentando, o odre ia fazer o quê? Arrebentar. Ia estragar o vinho novo. E é exatamente isso que Jesus está falando nessa parábola. Olha, você não pode receber o novo de Deus ainda tendo uma estrutura velha, ainda tendo uma estrutura da vida antiga, do seu modo antigo de andar, porque você não vai suportar. É isso que Jesus vem falando. E ele diz assim, ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, em um odre novo. Então, ele está falando sobre estrutura. Para que tudo seja novo, o odre precisa ser novo. Para que a gente possa receber o novo de Deus, o odre precisa ser novo. Fala comigo. Vinho novo, odres novos. Então, viver no velho com vestes velhas é uma estrutura velha. Viver no velho, receber o novo sendo ainda um odre velho, é uma estrutura velha. E a vida preciosa de Jesus foi deixada na cruz por amor de mim e de você, justamente para que nós tivéssemos vinho novo. Em odres novos. Diga, eu sou um odre novo.
Então, querido, é preciso despir-se da velha natureza. Bianca, o que isso tem a ver com jejum? Calma. Vou chegar lá, é que eu tenho que segurar sua atenção. Estou brincando. Mas eu acho que tem gente que já entendeu. Amém? Então, o velho homem, as atitudes antigas, os comportamentos antigos precisam ficar para trás. Agora a gente precisa ter uma mudança, uma inversão, mudança de atitude, mudança de posição, porque agora nós precisamos receber o novo de Deus. Amém? Então, o nosso modo de vida, a nossa conduta, a nossa postura precisa ser de santificação. Amém? Diga, santificação. Às vezes, querida, é difícil o cristão falar disso, mas a nossa vida precisa ser uma vida de santificação. Todos os dias a gente tem que buscar a santificação. Abre comigo lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versículo 5. Você achou? Então diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. E vos revestistes de novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Vê que importante e necessário esse versículo. Fazer morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena. É bom que a gente grave bem essa palavra, essa frase, fazer morrer. Fala comigo, fazer morrer. Então ele diz aqui, fazer morrer tudo aquilo que era da natureza terrena. Ele disse algumas coisas, ele citou algumas coisas aqui, citou alguns exemplos, mas o que me chamou a atenção aqui é que antes dele citar alguns exemplos, ele disse tudo. Ele já incluiu tudo. Então, mesmo que haja alguma coisa que ele não tenha mencionado aqui, ele já disse tudo. Então, fazei morrer tudo o que era da natureza terrena. Mudança de comportamento. Você agora recebeu vestes novas. Você tinha vestes sujas, porque você andava no pecado, mas agora você tem vestes novas. Não vai remendar o novo no velho. Olha, agora você vai receber o novo de Deus. Existe um novo conteúdo de Deus, existe uma porção nova de Deus que Ele quer entregar para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida. Quer você creia, quer você não creia. A diferença é que se eu crer, eu vou receber e vou fazer por onde receber. E se eu não crer, eu vou ficar aquém disso. Mas a verdade é que quando Ele fez todo esse planejamento de nos salvar, de nos tirar de uma vida de pobreza e de uma vida de morte, Ele já tinha um plano escrito para mim e para você. E eu vou viver se eu quiser viver, e você vai viver se você quiser viver, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele é tão bom, que Ele, por muitas vezes, nos indica exatamente o que nós devemos fazer. Porque todo bom cristão tem isso daqui como referência na vida. Se você não lê o manual das coisas, porque é muito mais fácil ir para o YouTube, eu vou falar uma coisa para você. O manual do cristão está na Bíblia, tem que ler. Amém? E você não pode dar a desculpa que você não entende, porque o Espírito Santo pode revelar para você. Então ele diz, olha, tem que ter mudança de comportamento. Deixa tudo que a natureza velha do homem tinha e agora pega só o que for novo. Agora vamos colocar vinho novo em odres novos. Vamos colocar porção nova em odres novos. Então ele está dizendo o quê? Mortificai a vossa carne.
mortificar a nossa carne. Querido, vou falar uma coisa para você. Essa bichinha aqui, ó, faz assim comigo. Faz aí que eu sei que você tem carne. André, tu tem sim. Essa bonita aí tem que morrer todo santo dia. Deixa eu falar outra coisa para vocês, segredo, falar até baixo. A carne não se converte. A carne não se converte. Essa aí que tu olha todo dia no espelho, passa uma base. Entendeu? Passa um pozinho. Né? Põe botox. Põe fio. Para puxar coisa. Passa lá o Rinil Clinical. Toda noite. Para evitar lá que as rugas apareçam. Ela não se converte. Não adianta. Ela tem que ir para a cruz todo dia. Bianca, mas Jesus já foi para a cruz? É, foi. Só que a sua carne não se converte. Ela é terrena. Então, diga assim comigo. A bichinha tem que morrer. Todo dia, gente. Todo dia. Deus é cultuado quando nós dominamos a nossa carne. Sabia disso? Deus é cultuado quando eu e você temos o poder de dominar a nossa carne. Fala assim, tá pegado. Fala, tá pegado. Tá bom, então vocês dominam suas carnes todo dia. Domina, né? Sei, viu? Sei bem lá quando o irmãozinho te fechou no trânsito. Sei bem quando teu filho te chamou 359 vezes. Aí na última tu se irritou. O meu filho, ele é assim. Gente do céu. A minha mãe sempre falava, ô nome doce. Mas agora eu entendo ela. Porque o Miguel, ele... Mamãe. Mas não é assim, gente. Tipo, eu não responder, ele vai falar... Não, enquanto eu não responder, oi, ele fala, mamãe. Mas não é assim, ó. Ele vai falar, mamãe. Aí eu, oi. Hoje lá na escola a professora brincou com a gente. Ah, que legal, filho. Mamãe, oi. Você entendeu? Ele fala uns 50 mamães, tipo assim, num curto espaço de tempo. Só eu tenho um filho assim, né? Tudo bem, só eu que tenho. Mas Deus é cultuado quando nós dominamos a nossa carne. Então, quando nós exercemos o domínio próprio, nós estamos cultuando a Deus. Quando nós mudamos o nosso comportamento, nós estamos dominando a nossa carne, nós estamos cultuando a Deus. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Fazer morrer tudo aquilo que fazia parte da sua natureza terrena. Ou seja, mortifica a sua carne. Amém? Lembra? Mas o que jejum tem a ver com isso? Lembra que a gente falou lá no começo que jejum não é regra? Jejum não é regra, querido. Vou falar uma coisa para você. Quem jejuou hoje? 2, 3. Vou falar um segredo. Mas vocês jejuaram porque era para jejuar... jejum espiritual, né? Estou brincando com ela aqui, viu, senhora? Eu sei que seu jejum foi espiritual. Estou brincando com ela aqui, ó. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui, eu acho que em mais de 60 pessoas. Deus não me ama mais e não ama a Elaine mais, ou a senhora ali, porque nós jejuamos hoje, tá? Não. A diferença está em outras coisas, que eu não vou revelar agora. Então, o jejum não é uma regra. Então, há quem diga que aquele que faz jejum é mais amado por Deus. Não, isso não é verdade. Deus nos ama incondicionalmente. Tanto que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mas jejum não é uma regra, é estrutura. Jejum é mudança de estrutura. É verdade que quando eu jejuo, eu estou mortificando a minha carne, eu estou fazendo ela morrer.
Jejuar, querido, é afligir a alma. Sabia disso? A verdade é que o tempo de maior conhecimento eu tenho, quando eu estou jejuando, eu tenho tempo para ouvir melhor a voz de Deus a respeito de muitas coisas. Então, eu estou mudando o meu conhecimento a respeito das coisas espirituais. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha carne morrer. Eu estou subjugando a minha carne, eu estou subjugando o meu eu e eu estou dando espaço para o meu espírito se conectar com o Espírito Santo. Através do Espírito, nós temos percepções das coisas espirituais. Através do Espírito, nós temos conhecimento e percepções das coisas que vêm de Deus. Eu tenho conhecimento sobre Deus, sobre o que Ele é e sobre o que Ele quer que eu seja. Mas a minha alma, ela me dá percepção e conhecimento sobre as minhas próprias vontades. E quando eu jejum, eu deixo de dar lugar à minha alma, porque olha só, alma, eu não quero saber o que eu estou sentindo, eu não quero saber o que eu estou pensando, eu não quero saber nem mesmo o que eu estou querendo. O que eu estou mesmo interessado é em saber sobre as coisas do reino, porque eu não sou daqui. Então, quando eu estou jejuando, eu estou mortificando a minha carne. Eu estou dizendo para ela, olha só, agora você não manda mais. Agora eu tenho vestes novas e eu vou ficar com essas vestes. Agora você não manda mais, agora eu sou um odre novo e eu posso suportar o novo de Deus na minha vida. Amém? Você crê nisso? Então, o jejum é um exercício ao domínio próprio. Fortalece o espírito, aflige a alma e subjuga o corpo. Vamos falar isso? O jejum fortalece o espírito, aflige a alma, subjuga o corpo. É isso que Deus quer de nós. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. O espírito já foi regenerado, querido. Ele precisa agora crescer. O meu espírito e o seu espírito já foi regenerado. Diga, foi regenerado. Ele precisa crescer. A nossa alma, ela precisa passar aí por uma restauração. Amém? Mas o corpo não. O corpo tem natureza pecaminosa. E são exatamente essas três coisas que são a sede das nossas decisões. Então, se eu preciso tomar uma decisão, mas a minha carne está mais alimentada do que o meu espírito, a minha decisão vai pender para quê? Para as coisas da carne. Mas se o meu espírito está em evidência, porque ele está mais alimentado, porque eu subjuguei a minha carne, mortifiquei ela, quando eu tiver que tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão baseada mais em quê? Nas coisas do espírito. Então, Deus não ama mais quem faz o jejum e menos quem deixa de jejuar. Mas a verdade é que quem jejua mais tem melhores instruções do Espírito, porque a sua carne está maior subjugada. E talvez quem está jejuando consegue ter experiências melhores e maiores do que quem não está. Não me julguem. Amém? Mas eu estou dizendo o que eu preciso dizer. Não serei cobrada por isso. Amém? Então diga, eu preciso subjugar a carne. Então, vamos falar aqui uma outra coisa bem importante, tá? Que as pessoas às vezes acreditam nisso. Jejum não muda Deus. Ponto. Aquilo que ele já decidiu, está decidido. Aquilo que ele já falou, está falado. Aquilo que ele quer, não vai mudar. Então, jejum não muda Deus. Fala, não muda Deus. E também jejum não acelera processo de posse de promessa. Ixi. Ficaram chateados? Eu vou dizer de novo, hein? Jejum não acelera
processo de posse, de promessa, no sentido de tempo de cumprimento. Obrigado pelo amém. Querido, jejuar não vai acelerar o recebimento ou o cumprimento da promessa que Deus tem para você. Deus prometeu alguma coisa para você? Não vá jejuar para que isso... Não vai acelerar no que tange ao tempo de cumprimento. Olha, veja bem. No que tange ao tempo de cumprimento, não muda. Amém? Ele acelera o meu processo, o seu processo de maturidade. Isso sim. Mas acelerar o cumprimento da promessa, não. Amém? Então... vamos mudar aí esse conceito de que jejum muda Deus. Eu vou fazer um jejum aqui para ver se Deus resolve mudar essa situação. Meu Deus, Ele fez uma promessa para mim, essa promessa nunca que se cumpre. Eu vou fazer um jejum até a promessa se cumprir. Amém, querido. Você vai subjugar a sua carne, mas eu deixo te dizer uma coisa. No que tange ao tempo de cumprimento, não vai mudar. Porque Ele é o dono e senhor do tempo. Sabia disso? Ele é dono e senhor do tempo, então não vai mudar. Consequentemente, se eu jejum, eu não vou acelerar o cumprimento da promessa, mas eu subo alguns degraus na minha vida cristã com Deus. Quem não quer subir degrau aqui? Amém? Diga, é bom subir. Então, acho que nós já falamos que o Espírito tem consciência de Deus e a alma tem consciência de nós mesmos. Então, o Espírito é despertado, quando nós jejuamos, o Espírito é despertado a buscar a Deus. Amém? Então, o jejum libera o nosso espírito e nós temos melhores interpretações e melhores vivências. E o jejum faz o quê, querido? Está vendo isso daqui? Quem está vendo? Esse monte de coisa aqui. Então, vou precisar da ajuda de vocês. Quem gosta de participar? Um gosta de participar. Fica tranquilo, querido. Não, você devia subjugar a sua carne e falar para ela agora, eu vou participar. Só tem um que subjugou a carne. Bora jejuar, viu, gente? Amanhã, segunda-feira, já pode começar esse jejum. Vamos lá. Ninguém vai sair do lugar, calma, fica tranquilo, querido. Quem vai participar? Agora vocês querem, né? Então, aqui, tem um bonequinho aqui que eu fui lá, peguei lá no departamento infantil, emprestado. E esse bonequinho aqui somos eu e você. Amém? Está representando eu e você. Aí o bonequinho está aqui. E aqui em cima tem um monte de entulho. Um monte de entulho, vocês estão vendo? E tudo isso aqui são coisas do dia a dia e coisas que geralmente alimentam a carne. Então, bora lá. Eu preciso da ajuda de vocês para dar nome para esses entulhos aqui. Vamos lá, esse amarelinho aqui. Fofoca. 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 Tá aqui também, viu? Mas, deixa eu ver. Difamação, Mas agora livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Tem cristão que acha que palavrão não é pecado, não. Vigia na terra, viu? Então, essa daqui, fofoca. Quando eu estou jejuando, tem um monte de entulho aqui em cima de mim e de você. É só um exemplo, tá, gente? Diga, é um exemplo. Você não fofoca, eu sei. É só um exemplo. É só um exemplo. Tá bom, é só eu aqui, no fundo. Então, quando eu estou jejuando, o que eu estou fazendo aqui? Fofoca. Aí tem esse aqui, esse verde. Mentira. E esse aqui? Distrações. Orgulho. Preguiça. Desejos maus. Avareza. O que mais? Raiva, medo. Quando eu jejuo, eu tiro entulho de cima de mim e o meu espírito fica mais livre. Deu para entender? Hã? Quem quer, né? Gente, vou dizer uma coisa. Para com essa coisa de achar que um dia você ficar com fome, você não vai aguentar. Essa bichinha aqui, tem gordura para queimar.
Você tem sim, André. Tem. A primeira coisa que ele vai começar a queimar, que a gente vai falar disso numa próxima vez. Nós vamos falar disso. Mas a primeira coisa que o seu corpo vai começar a queimar é o açúcar. Entendeu? Que está aí no seu corpo. Primeira coisa que ele vai começar a queimar. Quando ele não achar mais açúcar para queimar, ele vai procurar as reservas de gordura que tem no corpo. Deixa queimar. Aí vocês gostaram, né? Vai queimar a gordura, gente. Entendeu? Por quê? Porque ele não está achando alimento e ele vai começar a queimar a gordura. Porque ele precisa de energia. Então ele vai buscar no açúcar. Acabou o açúcar. E agora? Nosso corpo é inteligente. Lembra quem foi que criou o meu corpo e o seu? Foi ele. E aí você acha que ele ia dar uma ordenança dessa, sabendo que eu e você não ia aguentar? Obrigado, viu, tirar o entulho. Aqui o jejum tirando o entulho. Obrigada. Então ele sabe. Ele fez o nosso corpo. Gente, ele foi maravilhoso nisso que ele fez. Ele conhece a mim e a você. Ele não ia falar uma coisa dessa aqui. O próprio Jesus jejuou 40 dias. Vou dizer uma coisa para você. Tudo faz a diferença no propósito. Sabia disso? Porque eu, de segunda a sexta-feira, quando eu estou trabalhando e não estou jejuando, 10 para meio-dia. Nossa. 10 para meio-dia já começo. Não estou brincando. Vocês pensam que eu estou brincando? Não estou brincando, não. Ó. Lá no serviço, sempre no aniversário da pessoa tem um bolo e eles colocam uma frase lá para difamar. Que, inclusive, eu vou levar esse versículo aqui para eles. Coloca a frase lá que mais te representa, entendeu? Coloca lá no bolo. O que vocês acham que eles colocaram lá para mim? Fome. Colocaram um monte de palavra, fome. Porque, gente, 10 para meio-dia já estou assim, ó. Ô, gente, aí dá meio-dia e 10 ninguém. Porque eu almoço todo mundo junto. Meio-dia e 10. Gente, vocês não estão com fome, não? Porque eu estou com fome. 10 para meio-dia. Parece assim, é o relógio biológico, né? 11h50 já começa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando eu estou jejuando e o propósito do meu jejum é espiritual, meu querido, agora são 19h34. Não deu nem uma tremidinha. Bianca foi sempre assim? Não. Primeiro jejum. Ai, meu Deus. Vou chupar uma bala. Vou chupar uma bala. Querido, se você se propor a fazer o jejum e nas primeiras horas não aguentar, não vai você se martirizar por causa disso, porque pode acontecer. E Deus deixou de amar você por causa disso? Não. Vai lá, meu querido, e tenta de novo. A gente vai falar disso numa próxima vez. Sobre todo o processo de você desintoxicar seu corpo para você poder ter melhor sucesso no seu jejum. Mas, sabe, tudo você precisa começar. E a gente precisa mortificar a nossa carne e subjugá-la. A gente tem que fazer a nossa alma dar uma sofridinha. Então, esse negócio, deixar ficar sem comer, eu não aguento, não. Aguenta, querido. Aguenta. Eu ia trazer o livro, mas eu esqueci. A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Se você ler esse livro, você vai ver, inclusive, relatos médicos. Ele fez jejuns acompanhados por um médico. E ele fazia exames antes do jejum e exames depois do jejum. E, em todos eles, a saúde dele só teve melhora. Existem médicos que defendem a prática do jejum para curar doenças. Os próprios animais, quando estão doentes, deixam de comer para se recuperar. Mas a gente faz o quê? Come. Nossa, não vou, acho que não vou aguentar comer isso não, que eu estou com uma dor de barriga. Come e vai pro banheiro. Estou mentindo?
Claro, gente, que existem coisas que precisam ser observadas, né? Existem condições físicas que precisam ser observadas. Ninguém vai fazer loucura aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O jejum é bênção para a minha vida e para a sua vida. Então, se você pedir direcionamento de Deus, você vai conseguir fazer e vai ter sucesso. Amém? Então, nós vamos ver numa próxima vez sobre como fazer o jejum, o que é o jejum. Amém? Jejum, deixa eu dizer uma coisa importante aqui para você. Jejum é abstinência de alimento. Isso daí não é jejum. Tá? Jejum, peraí, deixa eu procurar aqui a palavra. Nistes. A palavra vem da palavra grega nistes. É abstinência de alimento. Tá bom? Então, da mesma forma que o alimento é símbolo de vida, a abstinência do alimento é símbolo de morte. Mas calma, vou me matar? Não, você vai fazer morrer sua carne. A carne. Então, jejum é abstinência de alimento. Então, não me venha com essa que você vai ficar uma semana sem Instagram. Não vou mais acessar o Facebook. Não vou mais ver série. Vou fazer jejum de série. Você pode fazer o quê? Fazer o jejum de alimento e junto, sabe o que eu vou fazer? Não vou assistir série, vou usar esse tempo que eu estou assistindo a série para orar. Porque jejum tem que ter oração. Tá? Jejum tem que ter oração. Amém? Então, não vamos confundir o jejum, que é a abstinência de alimento, com propósitos que você faz diante de Deus. Tá bom? Você pode parar de ver a sua rede social? Pode. Mas isso não é jejum. É propósito. Amém? Até aqui. Ficou claro? Amém. Então, eu vou até aqui só. Amém? Eu tenho certeza que vocês foram abençoados, que eu fui abençoada. Na próxima vez, nós vamos falar sobre os tipos de jejum e como fazer o jejum. E aí nós vamos abranger um pouquinho mais essa coisa toda para você saber como fazer. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Vamos juntos selar essa palavra, amém? Quem aqui ficou com mais vontade de fazer jejum? Amém. Amém. Glória a Deus. A minha oração, querida, é que o Espírito Santo essa semana incomode o seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo traga à sua memória os benefícios que o jejum pode trazer para você. Que ele lembre você no seu dia a dia que o jejum vai te ajudar a tirar entulhos de cima de você. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Te agradecemos porque hoje conhecimento chegou e nós não somos mais leigos ou desconhecedores deste assunto que foi tratado hoje. Obrigada, Senhor, porque jejum é a sua vontade, é como a palavra diz. Nós precisamos jejuar porque o noivo nos foi tirado. E nós queremos cumprir tudo isso, Senhor, porque nós sabemos que quando nós estivermos com o noivo, aí sim não será mais necessário jejuar e nós então cearemos com ele, Pai. Nós te damos graças porque conhecimento chegou, porque luz chegou ao nosso entendimento e porque nós sabemos, Pai, que o jejum não muda o seu caráter, não muda a sua vontade, não muda o seu querer, Senhor. Sela em nós, sela em nossos corações esta palavra, que ela frutifique, que ela dê bons frutos, que o teu Espírito Santo nos lembre dela todos os dias, que ele venha nos ajudar não somente na compreensão, mas que ele nos ajude, que ele nos guie também na aplicação daquilo que nós aprendemos hoje, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Amém, queridos. Essa era a palavra. Sejam abençoados na prática da palavra.